Quando se fala no cinema de Wong Kar-wai, a estética acaba sendo o ponto-chave na discussão. Mas muitas vezes o diretor acaba sendo reduzido a um mero esteta. Não tem como negar que os filmes dele são deleites visuais e que se sustentariam simplesmente pelas cores, pelo neon daquela Hong Kong frenética ou pelo seu crime estranho e intrigante. Eu certamente assistiria horas de cenas do universo de Amor à Flor da Pele sem qualquer narrativa ou lógica, apenas pelo fascínio que aquela construção estética produz, mas os longas do diretor vão muito além da questão estética. Antes de entrar no que seria um dos meus filmes preferidos de todos os tempos e a obra-prima do Wong Kar-wai, é importante contextualizar um ponto que está tão presente na filmografia do diretor quanto as cores da fotografia do Christopher Doyle ou as músicas icônicas, que é a representação do amor, as suas mazelas e a fragilidade das relações. Nesse sentido, vale evocar o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o seu Amor Líquido para entender um pouco do que faz o cinema de Wong Kar-wai tão especial. O Bauman, através do conceito de mundo líquido, fala sobre a forma como a velocidade trazida pelo consumismo se reflete na forma como lidamos com as nossas relações. O termo líquido se refere à falta de forma ou rigidez. O que é líquido se adequa a diferentes ambientes e não se sustenta. O sólido possui uma forma duradoura, e alterá-la seria difícil, reconstruir talvez seja até impossível. O líquido possui a propriedade de mudar, de não permanecer no mesmo formato. A constante busca por novos produtos, pelos últimos modelos, por uma socialização através de redes online, onde a amizade é definida por um clique, onde o amor é algo efêmero e momentâneo, onde as relações são fragmentadas e não duradouras. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people they are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse, because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or next month or next year, there will be new opportunities, now unheard of. You can't predict them, and you won't be able to pick them, these new opportunities, because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation, and hence the curious phenomenon of this solitary person in a crowd of solitaries. Right? We are all in solitude and in a crowd at the same time. Os filmes de Kar-wai refletem esse conceito de forma única e sem esforço. Os personagens de alguns dos filmes do diretor, como Amores Expressos e Anjos Caídos, por exemplo, vivem de alguns fragmentos de relações durante as noites de Hong Kong, enquanto deixam de lado qualquer pensamento sobre o futuro ou a busca pela construção de uma relação prolongada. Nesse sentido, não há um julgamento de valor. Não há certo ou errado, mas sim uma reflexão sobre as mudanças do tempo e na forma como nos relacionamos como sociedade. Hoje, a liberdade de escolha é muito maior, e graças à velocidade de informação e às mudanças, nossas escolhas no que tange às relações interpessoais também pendem para a velocidade e para a descartabilidade. Os vínculos não são feitos para durar, mas para viver aquele momento de troca e satisfação pessoal. As relações afetivas existem,
mas tendem a serem afetadas pelos medos e incertezas adquiridos por vivermos nessa sociedade de consumo. Existe hoje um pé atrás ao entrarmos em uma relação. Existe um medo de que seu parceiro ou parceira no futuro venha a não servir mais para compartilhar momentos e se torne um peso. Então, como quando compramos um novo celular, por exemplo, já entramos nas relações vislumbrando uma próxima relação. Como quem faz um upgrade no modelo de iPhone após alguns anos de uso. O curioso, pegando os filmes de kawaii como objeto de observação, é que as relações, por mais que sejam líquidas de fato, existe uma aparente busca pela eternidade. Há o sentimento de que aquelas relações estão se encaminhando para uma construção de um amor real e contínuo, mas é aí que surge a autossabotagem e o medo. No cinema do kawaii, o amor não é um produto acabado, mas sim o fruto da busca por viver o momento, não há uma expectativa de futuro. Mas vamos deixar o Bauman um pouco de lado e voltar o nosso foco para os filmes. Em Felizes Juntos, Kawaii divide os diferentes momentos da relação do seu casal de protagonistas através da saturação das cores, com um segmento preto e branco sinalizando a falta de afeto entre os dois, quando a relação já está abalada e o afastamento era a única possibilidade, e o outro super saturado, com grande presença do amarelo. São tempos distintos da vida dos personagens, onde as cores, ou a falta delas, representa a expectativa de futuro afetivo. Em Amor à Flor da Pele, a estratégia é bem diferente, mas o filme talvez seja aquele em que o diretor melhor consegue construir seu universo e estabelecer seu clima único. O longa parte de uma montagem fragmentada para contar uma história de amor, traição, solidão e principalmente da força do tempo. O tempo é peça-chave nos filmes do diretor. Não à toa, uma das suas técnicas de assinatura, em parceria com o diretor de fotografia Christopher Doyle, é o step printing, onde a alteração do número de frames através da multiplicação de alguns deles resulta num efeito que parece distorcer o tempo. A técnica está presente em praticamente toda a filmografia do diretor, mas o uso mais icônico e simbólico é essa cena de amores expressos onde os dois protagonistas parecem viver uma eternidade particular enquanto o mundo corre ao seu redor. Um fragmento do convívio entre os dois esticado até o máximo possível. A cena fala muito sobre a velocidade do dia a dia e sobre os momentos que realmente importam. Mas voltando para Amor à Flor da Pele e a percepção do tempo, a forma como Kawaii apresenta momentos da relação entre os personagens de Tony Leung e da Maggie Cheung, enquanto os dois se dividem entre remoer a dor da traição que sofreram por parte dos seus respectivos parceiros e a construção de uma relação que não se apresenta com clareza, não abre espaço para uma linearidade na trama. É como se o diretor abrisse diversas janelas em momentos distintos dentro do período de tempo que os dois convivem. Em uma janela, vemos a relação de afeto entre os dois florescer, mas com a frequente sombra de se tornarem o que mais odeiam, traidores. Enquanto em outra, assistimos à encenação das relações entre cada um deles, o seu parceiro de fato. Cada um dos dois tem seu momento de representar aquele que trai o outro. Uma espécie de jogo que cabe a nós, espectadores, decifrarmos. Que tipo de janela está aberta? Em que ponto da relação os dois estão? Que momento o Kawaii decidiu revelar? Caminhos que se cruzam no cinema de Kawaii são frequentes, mas as intenções raramente convergem. Existe sempre uma certa aleatoriedade no amor e uma aura de solidão ao redor dos seus personagens. O clima construído é tão físico, tão visceral, graças tanto à composição entre a fotografia, a direção de arte e a belíssima atuação dos protagonistas, que dá quase para ver os sentimentos se espalhando pelos espaços vazios em tela. Existe uma tensão palpável sempre que os dois protagonistas estão em cena. Existe também a constante sensação de que, de alguma forma, a conexão entre os personagens do diretor nunca vai ser concluída. Há sempre uma quebra nos vínculos. Se tem algo que me deixou apaixonado pelo cinema do Kawaii, é essa capacidade de representar visualmente os sentimentos. Quando assistimos a um de seus filmes, é quase como se o amor, a solidão e a falta de pertencimento fossem figuras sólidas, sempre presentes em cena, como um abajur ou uma mesinha de centro. A questão é que, como diziam Marx e Engels em seu Manifesto Comunista, tudo que é sólido se desmancha no ar. E assim, através desses fragmentos de sentimentos, desse tempo distorcido e dessas cores viciantes, o cinema do Kawaii mostra que sim, a sua realidade de sentimentos humanos pode habitar a tela do cinema como eles são, sem sentido, dolorosos e apaixonantes. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de